Certamente o nome Armageddon não é uma palavra estranha para si. Armageddon ou Armagedon, ou Armagedão, como alguns dizem. Prefiro mais dizer Armageddon porque é de facto o mais próximo da palavra original no hebraico. Quando nós pensamos nesta expressão Armageddon, sempre vem à nossa mente o final dos tempos, a grande batalha final. De facto, podemos dizer que esta ideia do Armageddon está no consciente coletivo da nossa civilização. E é tema de livros, tantos livros falam sobre a última grande batalha, a mãe de todas as batalhas, o final da história. Há filmes, muitos filmes falam acerca disso, muita imaginação, muita especulação. Há até aqueles que têm pretensas revelações sobre as datas, sobre tudo aquilo que irá acontecer. Mas a verdade é que, de facto, há uma consciência. Se perguntarmos às pessoas nas ruas o que é que elas acham sobre Armageddon, elas irão realmente falar sobre o final da humanidade, uma destruição nuclear, um grande conflito final entre as forças do bem, as forças do mal, o fim do mundo. E se nós formos a vários grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, que são muito fortes nesta questão, ou os Adventistas do sétimo dia, que já colocaram várias datas, tal como as Testemunhas de Jeová, até os próprios muçulmanos também descrevem esta batalha como a grande batalha. Mas, como sempre, eu prefiro ir à palavra de Deus. Nós podemos ler Nostradamus, podemos ler os historiadores da época, podemos, em que a Bíblia foi escrita, obviamente, podemos ir buscar as referências a tudo aquilo que foi especulado sobre o final da história, como é que as coisas irão acontecer. Mas não há nada que se possa comparar àquilo que Deus, Ele mesmo, nos revelou nas Sagradas Escrituras. E é como habitualmente eu faço, é a minha norma, poder citar alguns autores, poder citar algumas referências paralelas, mas sempre tendo como base o ponto de partida e o ponto final, as Sagradas Escrituras. Então, onde é que esta grande batalha, que aliás é uma batalha que faz parte de um processo ou de várias batalhas finais, como a outra grande batalha que será pela tomada de Jerusalém. Vamos estudar isso mais tarde, mas esta será talvez a maior de todas. O Armageddon irá concentrar centenas de milhões de militares num local específico, denominado nas Escrituras. Portanto, é um local assinalável, onde já decorreram dezenas e dezenas de batalhas ao longo da história. Quando é que vai então acontecer? Será exatamente ao derramar da sexta taça da ira de Deus. Estamos a estudar então o derramar das taças da ira de Deus, é que uma grande parte da humanidade é destruída. Então, ao derramar a sexta taça, as forças do mal, as forças que Satanás consegue reunir, não só Satanás, mas também os demónios que giram à volta da mente das pessoas, que são instigados pelo anticristo, pelo falso profeta. Há, portanto, uma convocação satânica, permitida também por Deus. É Deus que está também por trás de tudo isto, porque é Deus quem vai julgar as nações. Então há aqui vários elementos a atuar simultaneamente para que todas as nações se possam fazer representar ali, a fim de serem julgadas pelo Senhor. Então, ao derramar da sexta taça, o rio Eufrates, que é um rio que separa aquela região desde a Turquia até ao Iraque, por ali fora, separa aquela região de Israel atual do Oriente, ou seja, do Irão e Paquistão, Cazaquistão e por aí fora, até à China. E depois, no derramar da sétima taça, vemos então o conflagrar deste grande conflito. Ele será, de facto, a última tentativa de Satanás. Satanás já está na Terra, como nós já estudámos. Ele é atirado à Terra no início da Grande Tribulação, portanto, nos últimos 3 anos e meio. Imaginemos se ele já faz tanta coisa maligna hoje, ainda que ele resida nas regiões celestiais. Imaginemos quando ele estiver aqui na Terra, possuir o seu filho anticristo e tiver também como seu braço direito o falso profeta.
essa segunda besta que surge também da terra. Então, Satanás irá aqui desfechar a sua última tentativa para aniquilar Israel. A questão de Israel é que está em causa. A Igreja não estará aqui presente, como nós já estudamos. A Igreja virá também presenciar esta grande vitória do Senhor Jesus Cristo nesta decisão final. Mas é Israel que está em causa, é Israel que tem que ser destruída na mente de Satanás. Ele odeia o povo de Deus, ele odeia esta paixão que Deus acalenta ao longo da história, esta nação eleita, este povo eleito, que apesar de toda a sua rebeldia, apesar de todos os seus pecados, ainda continua fazendo parte desta aliança que Deus estabeleceu com Abraão, Isaac, Jacó, David e por aí fora. Portanto, Satanás vai tentar a sua última intervenção e agora, por isso, ele vai reunir todas as forças do mundo, grandes exércitos, colossais exércitos, especialmente aqueles ali à volta. Há várias nações que são mencionadas em outros textos paralelos, nós iremos estudar, mas não só é a última tentativa de Satanás para destruir Israel, mas também é a consagração da vitória final e gloriosa do Cordeiro de Deus. Então Satanás e os seus agentes vão conjugar os esforços num lugar chamado Armagedon, onde eles vão concentrar, vão chamar os exércitos do mundo para se concentrarem naquele grande vale com cerca de 300 km quadrados, ou mais, 380 km quadrados, para ali desfecharem o último golpe contra Israel e depois partirem à conquista de Jerusalém. O texto de Apocalipse 16 diz: da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E diz depois, versículo 16, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Veja aqui que os espíritos dos demónios, o dragão, ou seja, o Satanás, o anticristo, o falso profeta, vão conseguir trazer, convidar os reis da terra e do mundo inteiro para os congregar, mas depois diz que é o grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, é o dia do ajuste de contas do Senhor com a humanidade rebelde. Então, este ajuste de contas será feito com o próprio diabo, que será julgado, daí que ela é chamado o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Diz aqui no capítulo 19 do Apocalipse, vi a besta é o anticristo, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Neste capítulo é-nos dada a visão do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, que desce dos céus, montado no seu cavalo branco, acompanhado de milhões e milhões de anjos do seu exército, acompanhado também dos seus fiéis, que é a sua igreja, e diz que ele virá para combater e para desfechar este golpe final contra Satanás e seus agentes. E diz então que a besta foi presa, portanto o anticristo será preso, e com ela o falso profeta, este líder desta grande organização religiosa ou multirreligiosa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, portanto o anticristo e o falso profeta, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais, ou seja, o resto dos exércitos, foram mortos com espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Deus então irá nesta batalha trazer juízo sobre Satanás, o anticristo, e o falso profeta, sobre o reino tenebroso do anticristo que dominou a terra durante 3 anos e meio, e sobre as nações que se submeteram a este reinado. Nem todas as nações, certamente, haverão guerras também, constantes durante este tempo, e rumores de guerras, mas uma grande parte das nações, somente as nações islâmicas,
irão seguir esta ideologia macabra do anticristo, e por isso mesmo eles irão impedir, porque Satanás sabe que Jesus virá para instaurar o seu reino de justiça e de paz. Então, antes que isso aconteça, ele tentará impedir, estorvar os planos de Deus, trazendo também o seu reino. E é sobre esse reino maligno que Satanás construiu e que dominou uma grande parte da humanidade, que virá o juízo de Deus. Em Apocalipse 19:6 diz: ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, isto eram as vozes ouvidas lá no céu, e que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ou seja, é declarada desde os céus a vitória que vai ser declarada fisicamente, de uma forma visível aqui na Terra. Então, esta concentração de exércitos dos reis do mundo e de toda a terra, neste grande vale de Megiddo, será promovida por Satanás, pelo anticristo, pelo falso profeta, os quais irão convencer através de prodígios. São sinais espantosos que irão convencer os reis, os governantes, muita gente, que eles são de facto possuídos de poderes divinos. Por isso, as pessoas não vão entender, porque elas estão completamente vacinadas contra a verdade, são dominadas pelo erro. Então eles vão dar ouvidos aos espíritos de demónios. O apóstolo Paulo diz que já que eles não ouviram a verdade, não deram ouvidos ao Espírito Santo de Deus, então Deus manda sobre eles o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Então, com maior facilidade, esses espíritos de demónios, enviados pelo anticristo e pelo falso profeta, irão convencer o mundo de que agora virá a vitória final do seu rei, desse anticristo, essa besta exaltada, lá em Jerusalém, onde colocou já a sua imagem para ser adorada e venerada, e então eles estão apenas a preparar-se para declarar essa grande batalha contra Israel, tentando destruir de uma vez por todas Israel e o seu povo, mas agora o Senhor vai intervir e vai derramar então a sua sétima taça. Esta batalha então, ela precede uma outra grande batalha pela conquista de Jerusalém, que está descrita no livro do profeta Zacarias, e da qual nós iremos falar mais tarde. Bom, Armagedon é então um grande vale, é o lugar da batalha. Vai acontecer exatamente ali, como nós sabemos, porque Apocalipse nos diz que é neste lugar chamado Armagedon. É a única vez na Bíblia que é descrito Armagedon, que é uma palavra hebraica que significa Har, montanha, Megiddo, Har Megiddo, que dá depois de origem a Armagedon, ou seja, a montanha de Megiddo. Ora, este lugar de Megiddo já foi palco de inúmeras batalhas ao longo da história. O vale subjacente, portanto, o Megiddo é uma montanha artificial. Foram mais de 20 povos que ali foram construindo, foram destruindo, foram construindo em cima uma chamada Tel, não é? Uma montanha artificial. Portanto, o lugar da batalha não será, obviamente, o Monte de Megiddo, que é muito pequeno, mas é assim todo este vale enorme, também chamado na Bíblia o Vale de Jezreel ou o Vale de Esdraelon. Como já dissemos, foi o palco de muitas, inúmeras batalhas ao longo da história. Diz, por exemplo, que o rei Josias meteu-se numa situação errada. Ele foi juntar-se ao rei a Faraó, para combater no Vale de Megiddo, assim está mencionado, numa guerra que não tinha nada a ver com ele. Aliás, o próprio Faraó disse: o que é que vens aqui fazer? Isto não é nada contigo. É uma batalha entre o Faraó Neco, do Egito, contra um povo da região da Babilônia. Então, mas Josias, não sabemos como, tinha tido um reinado excelente, tinha sido um grande avivalista, um grande reformador da nação de Judá, mas acabou mal, queimou o filme, por assim dizer, porque foi-se meter numa situação que não tinha nada a ver com ele e acabou por perder até a sua própria vida.
A morte de Josias foi causa de um grande lamento em Jerusalém pelo próprio profeta Jeremias. Está descrito em Zacarias mais tarde, naquele dia, ou seja, no dia da grande batalha de Jerusalém, será grande o pranto em Jerusalém como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Portanto, o choro pela morte do rei Josias foi tão grande em Jerusalém, em Judá, o profeta Jeremias, com as suas lamentações, que aquilo que irá acontecer em Jerusalém nos últimos dias causará um choro comparável àquele que deu como resultado, digamos, da morte do rei Josias. Armagedon, então, como já vimos, significa montanha de Megido. A cidade foi habitada já, segundo se crê, já desde há milhares de anos. Os historiadores falam em 7.000 anos antes de Cristo, portanto desde há 9.000 anos, o que significa que seria uma das cidades mais antigas do mundo, ao lado talvez só de Jericó. Ela foi sempre habitada continuamente ao longo destes 7.000 anos de história antes de Cristo até ao ano 300, mais ou menos. Ou seja, foi milhares e milhares de anos um ponto nevrálgico, um ponto importantíssimo. Há documentos gravados, chamadas Cartas de Armana, no Egito, são documentos gravados em tábuas de argila, e que diz que o Egito enviava aos seus estados vassalos da Síria. Portanto, estão a ver, o Egito fica a sul, a Síria a norte, Israel no meio. Então, o Egito já enviava aos seus estados vassalos que eles dominavam, a Megido, como é descrito ali, e chamava este um lugar muito importante, por estar localizado na encruzilhada do vale de Jezreel. Portanto, era um lugar estratégico de onde se podia controlar toda a rota comercial que vinha desde o Egito até a própria Europa, passando pela Turquia, ou até a leste, à Mesopotâmia. Ficava naquela chamada Via Maris, que era um local estratégico não só para os exércitos, como também para as rotas comerciais. Ou seja, quem dominasse aquele ponto estratégico dominava toda aquela região ali à volta. Não admira, pois, que o rei Salomão e o rei David também, que tiveram grandes exércitos, fizessem ali também os seus grandes quartéis generais. Hoje podemos ver algumas ruínas em Megido, das portas, dos portões de entrada, onde estavam essas entradas, esses acessos a esta grande fortaleza de Megido. Há estudos e escavações recentes que confirmam que há algum tempo que dentro do montículo, ou seja, deste pequeno monte de Megido, que muitas vezes nós visitamos em Israel, encontramos ali os restos de pelo menos 20 cidades antigas. As escavações vão mostrando evidências de diferentes povos que ali foram construindo uns sobre os outros e habitados sempre desde pelo menos o ano 3000 a.C., mas mais ainda até o ano 300 depois de Cristo. Tal como já dissemos, este ponto na Via Maris era um ponto fundamental. Quem controlasse Megido podia controlar as rotas comerciais, desde o Egito até a Anatólia, na Turquia, até a Mesopotâmia, que é o atual Iraque e o Irão. Se nós nos posicionarmos lá em cima, lá no Monte Megido, nós vemos alguns lugares bíblicos muito famosos. Por exemplo, além do panorama enorme daquele vale que se encontra diante de nós, nós podemos ver à esquerda o Monte Carmelo, o famoso monte onde Elias derrotou os profetas de Baal. À direita nós encontramos um monte, parece um monte calvo, o Monte Tabor, que é o monte onde alguns dizem que o Senhor Jesus Cristo foi transfigurado. Não sabemos, é uma tradição, mas o que sabemos é que foi nesse Monte Tabor que Débora, a grande juíza de Israel, a grande heroína, convocou o seu general Baraque para liderar um exército de 10.000 homens com o qual derrotou o poderosíssimo Císara. Císara tinha um exército e armas, equipamento militar terrível, tinha 900 carros de combate, seria comparável a 900 tanques de guerra. Imaginem, o exército que este homem tinha era perfeitamente quase imbatível. No entanto, esta grande mulher, esta grande líder do Velho Testamento, esta heroína, consegue convocar o general
israelita Barak, e com um exército de apenas 10 mil. Em comparação com o exército do inimigo, era muito pouco. Mas eles mesmo assim conseguiram derrotar este exército exatamente naquele vale de Armagedon, de Megiddo ou de Jezreel. Encontramos depois a norte a colina onde está edificada a cidade de Nazaré. De facto, quando nós subimos a Nazaré, nós podemos chegar a um lugar chamado Monte do Precipício, que é o lugar onde supostamente Jesus ia ser lançado para morrer, quando ele foi rejeitado na sua cidade de Nazaré. E daquele lugar, este chamado Monte do Precipício, nós podemos ver também todo este vale, toda a parte sul deste vale que se estende por quilómetros e quilómetros. E na parte sul nós podemos ver o Monte Gilboa, que é aquele monte onde se travou esta batalha, onde acabaram por morrer o rei Saul e o seu filho Jonatas. É muito interessante aquilo que é aparentemente uma coincidência na história, porque a primeira batalha registada na história, portanto, os primeiros registros que nós temos escritos de uma batalha, foi exatamente uma batalha no 15º século a.C., no ano 1479 a.C., portanto há 3.500 anos atrás, em que o faraó Tumtosa III, ele marchou até Megiddo para enfrentar os cananeus, que eram os que habitavam aquela região de Canaã, que seria mais tarde Israel. Essa é a primeira batalha registrada na história. E veja só que a última grande batalha que temos registrada na história é uma história profética, mas que irá acontecer, é a batalha final de Armagedon. Muito interessante, primeira batalha registrada e a última registrada será no mesmo lugar, neste lugar da grande decisão, neste vale da grande decisão, como o Senhor chama. Então esta região já é uma região marcada pelo sangue, por grandes batalhas. Foi um teatro de guerra para gregos, romanos, cruzados. Até o próprio Napoleão Bonaparte, quando ali chegou, ele ficou tão impressionado, porque ele travou aí uma grande batalha também contra os turcos, e ele descreveu aquele como o campo de batalha mais natural de toda a terra. Ele, o grande general, estratega Napoleão, disse que aquele era o campo de batalha natural, melhor ou mais natural de toda a terra. Não é por acaso que ele ensinará, de facto, essa última batalha. Daqueles 380 km², que são uma imensidão, mas para as grandes batalhas do século XX, Segunda Guerra Mundial e por aí fora, parecem pequenos. A verdade é que o grande primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, disse acerca do Vale de Megiddo: nunca no campo dos conflitos humanos tantos lutaram tantas vezes por um tão pequeno espaço. É um espaço grande, mas é um espaço limitado. E o grande líder britânico, Churchill, um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, disse: nunca houve tantos conflitos por tantas pessoas num pequeno espaço como aqueles. Há pelo menos 34 batalhas registadas ao longo de 4.000 anos de história. Ali já combateram os egípcios, os cananeus, os israelitas, medianitas, amalequitas, filisteus, asmoneus, gregos, romanos, muçulmanos, os cruzados, os mamelucos, os mongóis vindos da China, os franceses, os otomanos, britânicos, australianos, alemães, árabes, israelitas. A primeira grande batalha, além daquela que nós já falámos do faraó, é aquela batalha em que Josué conquista a terra de Canaã e derrota o rei de Megiddo. Foi no 12º século a.C., quando Josué entra com a nação de Israel para conquistar a terra. Então ele trava ali uma batalha porque havia um rei de Megiddo, o rei cananeu, então ele derrota aquele rei. Está registrado no livro de Josué. Depois, no ano 925 a.C., o faraó Sisaque ataca Megiddo nos dias do rei Roboão, o rei de Judá, um evento que está bem documentado em fontes extra-bíblicas. Não está só na Bíblia, mas está também em outros textos que nós encontramos fora da Bíblia. Há uma pedra com registro
documentando a presença desse faraó naquele lugar. No ano 732 a.C., os assírios, lá do norte, atacam Meguido e empurram os residentes judeus do Reino do Norte até Jerusalém, provocando uma sublotação, um caos enorme naquela cidade. No ano 609 a.C., então, como já vimos, o rei Josias é morto naquela grande batalha onde ele não devia ter estado presente para ajudar o faraó Neco. No ano 1099, já depois de Cristo, os primeiros cruzados chegam à Terra Santa, vindos da Europa, para tentar recapturá-la das mãos dos muçulmanos para os cristãos. Os muçulmanos retaliam, lançam várias campanhas para reconquistarem os seus territórios, com batalhas que se travam em toda aquela região, desde o norte, mas passando muito também por este vale. Então há ali grandes batalhas entre cruzados e muçulmanos, e que vão até ao Monte Tabor, e vão até o ano 1260, quando os egípcios retomaram, então, definitivamente esta área durante muitos mais anos. No ano 1799, portanto já há cerca de 200 anos, Napoleão então derrota ali os otomanos, e no dia 16 de abril de 1799 as forças napoleónicas derrotam as tropas turcas naquilo que é conhecida como a Batalha do Monte Tabor, de cujo topo nós podemos contemplar também todo este vale. Em 1918, no final já da Primeira Grande Guerra Mundial, dá-se ali a última ofensiva dos aliados, liderados pelos britânicos, e eles vêm do Sinai, do Egito, eles vão conquistando a chamada Palestina. O general que está no comando é o general evangélico Allenby, que é muito conhecido, foi ele que conquistou Jerusalém, como já falámos anteriormente, e ele então determina a conquista da Palestina. Ela tem que ser tirada das mãos dos turcos otomanos, dos muçulmanos, e então eles derrotam as forças turcas poderosas naquele vale de Jezreel, e o que é interessante é que o número de baixas é muito baixo, ou seja, muito pequeno. Muito poucos soldados morreram naquela batalha. Então é um lugar realmente, eu diria, mítico, um local histórico, imperdível. Para mim, que viajo a Israel muitas vezes, é um lugar, para mim, dos mais impressionantes. Desde o primeiro dia que ali subi, há 30 anos, eu lembro da descrição que meu pai fazia, a leitura do texto de Ezequiel 38, 39, e ouvíamos aqueles ventos a passar por aquele vale, e lembro perfeitamente que a minha mente como que voava e imaginava aqueles ventos, aqueles sons, trazendo aqueles exércitos, poderosos exércitos para combater. Parece que estava a ver aquele quadro já desenvolver-se, a desenrolar-se à minha frente. É de facto ali que se dará esta última batalha. Ela tem algumas fases que eu gostava de descrever rapidamente. Como é que isto vai acontecer? A primeira fase será quando a sexta taça da ira é derramada e secam-se as águas do rio Eufrates. É importante que essas águas sejam secas para a passagem de talvez milhares de tanques de guerra que vêm do Oriente. Como já vimos, o rio Eufrates nasce na Turquia e vem por ali abaixo, pelo Iraque. Então, se há realmente, como profeticamente está descrito, uma invasão do Irão, que é uma grande potência, talvez a seguir a Israel a maior potência em toda aquela região, eles têm milhares de tanques de guerra, então para que eles possam atravessar e chegar até Israel, as águas do grande rio Eufrates, elas têm que secar. Então este anjo, diz o texto, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ao Oriente, nós já situámos o Irão, mas também temos outras nações muito inimigas de Israel, são nações islâmicas, como o Afeganistão, o Paquistão, o Tazaquistão, e por aí fora. Portanto, quando esses exércitos atravessam o rio Eufrates a seco, então, nós vemos que há um ajuntamento promovido por Satanás, o anticristo,
o falso profeta e 3 demónios que vão convocar as nações para a batalha. Como já vimos, da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Capítulo 19, versículo 19, diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Portanto, esta batalha é não só para destruir ou tentar destruir Israel, mas é também para combater o Senhor de Jesus Cristo. É uma tentativa também de derrubar Deus do seu trono. Nós já estudámos que lá em Isaías 14, Ezequiel 28, vemos a projeção dos reis de Tiro e da Babilônia, que prefiguram a pessoa de Satanás e também do Anticristo, que querem derrubar Deus do seu trono, que querem elevar-se acima dos céus, querem ser mais do que Deus. Então é impressionante ver como esta mente pérfida, ela continua ainda a dominar estes seres abomináveis, inimigos de Deus, que tentam juntar exércitos para combater e derrotar aquele que é o Senhor dos exércitos. É uma coisa perfeitamente inimaginável. Como é que na mente de Satanás ainda há esta ideia de que ele vai conseguir derrotar o Filho de Deus? Já que ele não conseguiu dominar lá na tentação, naqueles 40 dias de tentação no deserto, Jesus não se lhe submeteu. Então ele vai agora tentar usar a força, as forças do mundo inteiro para combater Israel e combater o Senhor dos exércitos. Então o local escolhido, como nós já vimos, é este, cá está, em Apocalipse 16, 16, os congregaram, portanto todos os exércitos do mundo, juntamente com aqueles que virão do Oriente, serão congregados no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Em quarto lugar, agora vemos o derramar da 7ª taça da ira. Esta é a última taça da ira. Aqui vai acabar este período de juízo de Deus sobre a humanidade antes que o seu reino seja trazido. O reino físico, o reino literal que vai ser trazido à terra e descerá sobre Jerusalém. Então, antes que isso aconteça, a 7ª taça da ira é derramada e então o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, ele virá intervir para salvar Israel e para derrotar Satanás e os seus agentes. Diz o texto: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis e as carnes dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Em Apocalipse 14, versículos 14 até aos 18, a mesma descrição profética em que João diz: Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega,
A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então vemos aqui o Senhor Jesus Cristo que vem como que uma foice para colher, para destruir, para vindimar e lançar no lagar da sua ira todas estas nações que ali se reuniram para o combater e para tentar destruir a nação e o povo de Israel. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 11, falando sobre este dia, diz que o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? O profeta Sofonias também diz: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. O profeta Joel 2,20 diz: removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Aqui o Senhor está a dizer que este exército que vem do norte, que vem, como nós sabemos, lá das terras de Magog, que nós iremos estudar isso no próximo vídeo, eles serão lançados para fora, serão ali executados, e o seu cheiro, a sua podridão será enorme, porque é o Senhor quem faz tudo isso. Em quinto lugar, o anticristo, depois que esta batalha é realizada, ou no final desta batalha, o inimigo de Israel, o anticristo, esta besta que combateu Israel, que matou inúmeros judeus e que perseguiu também a Igreja de Cristo, finalmente ele é preso juntamente com o seu falso profeta e são lançados vivos no lago de fogo. Diz aqui: vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, o tal 666. E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Já o apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso quando diz sobre a manifestação do anticristo. Ele disse então: será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A glória de Jesus será tão grande, a sua força, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, que o anticristo será desfeito e será lançado para ser queimado para sempre no lago de fogo e enxofre. O profeta Daniel já tinha também falado sobre isso. Ele diz: o anticristo armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o monte santo e glorioso, o Monte Sião. Portanto, entre o Mediterrâneo e Jerusalém fica ali este vale de Jezreel. E depois Daniel acrescenta: mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Não há mais solução. Daniel também diz no capítulo 9 sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, ou seja, até ao fim dos tempos. E o que está determinado pelo Senhor será derramado sobre o assolador. Será tudo aquilo que é
determinado pelo Senhor, a ira do Senhor será descarregada sobre este assolador que veio para destruir Israel e Jerusalém. Daniel fala também, capítulo 7, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre, ou seja, o anticristo, preferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Em sexto lugar, é o Senhor Jesus Cristo quem está à frente desta batalha, à frente do seu povo, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para lutar contra todos os seus inimigos, derrotando as forças, os milhões e milhões que o Anticristo conseguiu ali trazer. Ele vai, além de lançar o Anticristo, o seu falso profeta, para o lago de fogo, mas veja bem, o Senhor Jesus Cristo vai amarrar Satanás. Finalmente, Satanás, que foi descendo dos céus, foi sendo lançado cada vez mais baixo, por assim dizer, mais longe da presença de Deus. Agora, finalmente, ele é amarrado e será posto fora do contato com os homens durante 1000 anos. Diz aqui que o Senhor Jesus virá acompanhado dos seus exércitos celestes, são os anjos. Diz Zacarias, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Lucas diz, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. O apóstolo Paulo diz em São Licenses, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, ou seja, os santos anjos. Ele diz também na sua segunda carta, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder. Mas não só os anjos virão, mas também os salvos, os filhos de Deus, diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, estes, e refere-se aos 10 reis, os 10 chifres, e a besta, o anticristo, eles todos combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus Cristo, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e diz depois, vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Quem são estes chamados e os eleitos, os fiéis? É a Igreja de Cristo, é o povo de Deus, que já ressuscitou, já foi arrebatada, já tem estado com Cristo e agora virá triunfalmente com ele também para combater, para derrotar os inimigos. E nós venceremos. Agora podemos ser derrotados por muitas circunstâncias, por muitas forças, mas naquele dia nós venceremos, porque estaremos juntos com o Senhor, o grande vencedor. O que vai acontecer, diz que o anjo passou a foice pela terra. Isto é uma linguagem, obviamente, metafórica. Ou seja, passará o anjo da morte sobre a terra. Ele juntará as uvas e as lançará no grande lagar da ira de Deus, onde elas são esmagadas. Diz aqui que elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, ou seja, fora de Jerusalém, cá está, no vale de Megiddo, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos. Vejam a altura de um cavalo, o sangue será tanto, aqueles milhões de pessoas vão ser mortas, o sangue delas vai atingir a altura do freio, da cabeça de um cavalo, até cerca de 300 quilómetros. Uma distância brutal. 300 quilómetros cobertos deste sangue, destes milhões e milhões que se juntarão para combater Israel e o Filho de Deus, mas que serão ali derrotados. E logo a seguir ouve-se o sétimo anjo a dizer, está feito, está completa a ira de Deus, está terminada. Assim como se ouviu aquele grito, quando Jesus diz está consumado, está terminado. A ira de Deus, por causa do pecado dos homens, do meu e do teu pecado, foi derramada inteiramente sobre o seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E quando terminou este descarregar da ira de Deus, derramar da ira de Deus sobre o seu próprio Filho, matando o seu próprio Filho, então a sua última expressão é esta, está concluído, está feito este trabalho. Assim também será
na batalha do Armagedon, quando o Senhor declarar a sua vitória, quando Ele destruir todos aqueles exércitos, quando Ele amarrar Satanás, quando Ele lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Então este anjo, este último anjo irá declarar: está concluída a obra de Deus. O Senhor Jesus agora virá para reinar. Bendito seja o seu santo nome. Amém.